Olá, sobreviventes da pandemia. Se você está assistindo isso, você é a resistência. Yes, I am! Meu amigo Dudu, eu queria te perguntar hoje qual é a semelhança entre o Homem de Ferro e dois pequenos hobbits do condado. Que? Não sei. Se você não sabe ou você também não sabe, fica aí e assiste o episódio até o final. Então, pessoal, estamos aqui hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é relacionamentos saudáveis, relacionamentos intencionais. A gente quer falar sobre o que Deus tem colocado no nosso coração. Deus tem falado muito através dos pastores da igreja também, e a gente tem tentado viver isso também, né? Que é ter um relacionamento saudável, não apenas aquela coisa de, eu tenho culto dia tal, e aí eu vou lá, vejo os amigos lá no dia do saltim, ou no dia do culto, e aí passou aquele momento, a gente vai embora e aí acabou o relacionamento, né? O nosso relacionamento ele não pode ser só dali do momento do culto, do momento do rolê. Então a gente tem que entender o que é ter um relacionamento de verdade, um relacionamento segundo a palavra de Deus. Isso. E de acordo com o que Deus nos mostra, né? A primeira coisa que a Bíblia fala sobre relacionamento é lá em Gênesis. Veja só. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Veja você, meu caro amigo Dudu. Hoje em dia, Estevão, parece que é algo opcional o estar em um relacionamento. Mas quando a gente vê assim, a Bíblia que Deus fala, né, sobre relacionamento, a gente entende que o homem não foi feito para viver em solidão, né? E que eu acho interessante, lá em Eclesiastes, ele fala um pouco o porquê que nós devemos nos relacionar com o outro. Então lá no versículo 9 fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10 fala: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Versículo 11 fala: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É interessante que esse versículo aqui, esses 4 versículos, a gente pode assim estar falando em 3 diferentes tipos de relacionamento. A gente pode estar falando em questão de uma ligação afetiva, profissional ou amizade. Profissional, quando dois tem maior recompensa, quando dois você vai ter maior recompensa, né? Sim. A questão do amigo, quando um cair, se não tiver ninguém, como que vai se levantar? Questão de afetivo, matrimonial, né? Se dois dormirem juntos, eles vão se manter aquecidos. Então, há um propósito nessa questão de relacionamento. Sim, com certeza. E é interessante que a gente escuta muitas vezes, né, as pessoas falando assim: eu prefiro cachorro do que gente, porque cachorro é mais fácil de lidar, cachorro, né, dá menos trabalho do que gente, eu prefiro trabalhar só com máquina, porque eu não tenho que lidar com gente enchendo paciência, né, e tal. E isso é realmente o oposto do que a gente está vendo aqui, que a palavra de Deus nos fala, né, que a gente, por mais que a gente saiba que relacionamentos eles sejam desgastantes, mas eles têm um propósito divino, né, por trás deles. E eles são um mandato de Deus, né? Eles são um mandato de Deus, né? E eu vejo hoje, né? Só contar uma experiência quando eu era adolescente. Por favor. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu lembro que... Cidade do Hospício? Cidade do Hospício. Olha só, rapaz. E eu lembro quando eu me converti, né? Era ligadão, né? Naquele começo de conversão, mas chegou um ponto que desapareceu aquela paixão, aquele amor. Sim. E eu resolvi, não preciso disso. Não preciso disso, eu fiquei em casa. Comecei a me acomodar, comecei a faltar os cultos, comecei a faltar as reuniões com os amigos. E chegou um ponto que os meus amigos começaram a se preocupar e começaram a vir atrás de mim, né? Eu falei: não quero disso, deixa eu quietinho, não tô querendo mais. Eles falaram: não, é porque eu não tô querendo mais. Porque não... E eu lembro, foi numa sexta-feira. Eu sabia que tinha uma reunião na igreja. Falei de Barbacena, mas não é Barbacena não. Reunião presbiteriana de Campinas. E eu lembro que naquela sexta-feira ia ter uma reunião na igreja. Eu tava lá em casa, falei assim: eu vou pegar pulando daqui.
Eu vou para algum lugar, eu não quero, eu vou ficar aqui não, que esse povo vai vir aqui na minha casa. E eu fiz isso. Eu tinha um primo que morava ali 1,5 km, 2 km, fui pra lá, pra casa, eu vou dormir aqui, fui pra lá e passei lá, né? Passou 2 horas, bate na porta da casa do meu primo. Eita. Aí quando eu vejo, tá os meus amigos todos lá na porta. Aí eu fiquei assim, mas como vocês me encontraram? Aí ele falou, não, eu fui na casa, lá na sua casa, você não tava lá, seu pai falou mais ou menos, não existia GPS, não existia Google Maps, não existia, então assim, é naquela direção, faz assim. Eles chegaram no setor, se espalharam, deram mais ou menos a descrição da casa, bateram na porta, que isso, e me encontraram, juntaram, ó, levaram, ó, tá aqui, porque de repente juntou aquela multidão assim na porta lá da casa do meu primo, eu fiquei assim, e eles começaram a conversar comigo, e assim, se hoje eu estou aqui, eu vejo que foi por conta do propósito de Deus que ele mostrou que se um amigo cair, se uma pessoa cair, né? Se ele estiver sozinho, ele vai morrer. Sim. Mas quando ele tem amigos, ele tem um relacionamento, isso o ajuda. Então aquele dia, assim, foi uma demonstração do amor de Deus para comigo que me fez voltar para a igreja. Então, tanto que foi importante a relação, e tem sido importante até hoje, a relação na minha vida como cristão. Excelente. E é interessante que os relacionamentos, né, saudáveis, segundo a Bíblia, eles têm que ser pautados em algo muito importante, que é o amor. Isso. Lá em Mateus, vou fazer uma pequena leitura rápida aqui pra gente, quando um dos mestres da lei aproximaram-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O amor, ele está acima de todas as coisas. Primeiro o amor a Deus e depois o amor ao próximo. Exato. E como que eu vou conseguir demonstrar amor ao meu próximo se eu não tenho relacionamento com ele? Assim como com Deus, se eu falo que eu amo a Deus, mas eu não conheço a Deus, então que amor é esse? Como é que eu amo alguém que eu não conheço? Que eu não tenho o mínimo de relacionamento? E a mesma coisa se aplica ao meu próximo. Como que eu posso amar alguém se eu não tenho o mínimo de relacionamento com ele, se eu não sou próximo dele, se eu não estou ali junto com ele, né? Se eu não conheço ele? Quando a gente fala também de relacionamento, às vezes a pessoa até entende o que é relacionamento, mas às vezes ela não sabe o que é um relacionamento saudável, né? Às vezes ela vive um relacionamento doentio sem saber. E segundo a palavra de Deus, fala que o relacionamento saudável é aquele que é baseado, fundamentado no amor, como você falou. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente está em um relacionamento saudável ou a gente está num relacionamento doentio. Então não há meio termo, né? Exato. Ou até mesmo quando a gente fala de relacionamento, a gente fala, eu vou procurar alguém, né? Mas a questão é, você está sendo também uma pessoa saudável para o seu amigo? E assim, uma dúvida que fica aqui no ar, o que é realmente o amor? Porque a gente fala muito de amor, a gente às vezes entende o amor como sentimento, eu estou sentindo, estou amando aquela pessoa, estou apaixonado por ela, mas o que é o amor, assim, de verdade? Como que a Bíblia define o amor, assim, pra gente? Tem um capítulo, né, um versículo, né, que é bem famoso. Na maioria dos casamentos, a pessoa lê um para o outro. Então, lá fala, né, o que é o amor. Então, lá em 1 Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor, ele continuará. Às vezes a gente acha que o amor é um sentimento, né? Sim. Mas o amor não é um sentimento. Às vezes a gente vê em novela, em filme, nunca mais amei alguém, né? Parecendo, dando a impressão que eu senti uma atração tão forte daquela pessoa que eu não vou sentir. Então isso não é amor. Amor é uma escolha
no qual a gente demonstra para aquela pessoa essa virtude de Deus. Certo. Que a gente acabou de ler. E é interessante que a gente, quando fala de amor, e quando a gente lê essas virtudes, lê a característica do amor, há certa dificuldade de demonstrar isso, né? É verdade. E já diz o velho ditado, né? Amor não é aquilo que te dá um frio na barriga, que te faz ter calafrios, né? O nome disso é diarreia. Amor é outra coisa. Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Amor não é algo que a gente sente. Amor é algo que a gente faz. A gente demonstra, né? A gente recebe de Deus e a gente demonstra. É isso. A gente às vezes não tem vontade de amar, né? E é por isso que é tão difícil a gente ter esse relacionamento com as pessoas. Porque tem hora que você não quer estar com aquela pessoa, né? Não dá vontade de realmente ser amigo daquela pessoa, ou de ser irmão, ou de ser filho, né? Então, isso é difícil, é a dificuldade que a gente tem. Mas a Bíblia fala que o amor, ele é paciente, que ele é bondoso, que ele não guarda rancor. Então, é nessa hora que a gente entende que a gente precisa exercitar o amor. Não é algo só naturalmente que vem, surge e a gente consegue fazer isso assim. Não, é algo que a gente depende do Espírito Santo para estar exercitando todo dia, para a gente poder manter nossa vida com Deus, né, e com o nosso próximo, como são os dois principais mandamentos que resumem, né, toda a lei de Deus. E a gente, através do Espírito Santo, a gente consegue fazer isso. Não é uma... Às vezes a gente eu preciso ser uma pessoa perfeita para amar, né? Então, como a gente, isso é uma escolha, né? Exato. Então, quando a gente lê que o amor é paciente, né? Então, quando a gente tem um entendimento que naquele momento a gente precisa exercer paciência, é que a gente demonstra o amor. Eu me lembro de um trecho do filme do livro do Senhor dos Anéis, lá no primeiro livro, no primeiro filme, que é a Sociedade do Anel, quando eles estão justamente ali fazendo no conselho na casa de Elrond, e eles estão conversando sobre quem queria destruir o Anel. E eles estão discutindo e começam a brigar, porque eu não confio os anões não confiam nos elfos, os elfos não confiam nos anões, ninguém confia nos homens, e de repente o Frodo, que era o cara que não tinha nada a ver com a história, o mais frágil ali, ele levanta e fala assim, não, eu vou levar o anel, embora não saiba o caminho. Essa é uma das frases assim, mais fortes pra mim naquela história, porque aqui a gente fala que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Não era do interesse do Frodo tá levando aquele anel, passar uma jornada ali de desespero, né, todos aqueles perigos que ele sofreu e tal, pra levar aquilo ali. O interesse dele era voltar pra casa, ficar quieto na dele. Mas não, ele foi e ele exerceu ali o amor dele para com seus amigos ali, né. E assim, veio uma coisa também na minha mente agora, a questão também do relacionamento namoro, né? Então, às vezes a gente entra em tantos relacionamentos e que a gente precisa entender se a gente está tendo uma relação saudável ou não. Eu lembrei agora, tem uma palavra também que fala que um detalhe do amor é quando a gente exerce o amor, este amor ele lança fora todo o medo. É verdade. É interessante, que eu lembrei até que antes de eu casar, eu saí machucado de um relacionamento. E quando eu entrei em um outro relacionamento com a minha esposa, durante o namoro, eu estava cheio de preconceitos por causa do relacionamento passado. E esses preconceitos, esses medos que eu tinha, ele foi vencido porque a minha esposa, ela demonstrou amor para comigo e aos poucos, todo esse medo, ele foi lançado fora. Ao ponto de eu ter consciência que eu estava em um relacionamento realmente saudável com a minha esposa. Que eu não tinha o que temer. Sim, isso é uma coisa que Deus faz por nós, né? Ele vai gerando esse relacionamento saudável, né? Quando a gente está pautado na palavra dele, no amor verdadeiro, né? E a gente precisa lembrar do maior exemplo, a maior demonstração de amor que nós temos em toda a história da humanidade, que é quando Jesus ele deu a própria vida por amor de nós, né? Exato. E olha que a gente nem merecia. Lembre-se, nós não merecíamos a salvação, não merecíamos o amor de Deus quando Ele nos amou. Então por isso que amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, é algo que você decide fazer. Quando você decide, aí o resto começa a acontecer, as coisas começam a acontecer como consequência da sua decisão. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz em João 3,16. Ou Jesus ele fala, né, lá em João 15,13, que não há amor maior do que este, do que dar a sua vida
pelos seus amigos. Então foi o que Jesus fez. Ele nos amou, Deus Pai, Deus Filho, eles nos amaram quando nós não merecíamos, amou a gente de uma forma mais extrema que possa existir, que é dar a vida por nós, né? E ele fala, é interessante que Jesus ele fala, quando ele está falando isso lá em João 15, ele deixa claro que nós somos os amigos dele e que esse sacrifício que ele fez foi justamente pelos seus amigos, aqueles que ele considerava amigos dele, né? Então Jesus ele demonstrou, né, esse amor para aqueles com quem ele considerava amigos dele, né? Ele morreu e mesmo antes desses amigos, né, nós soubéssemos, sequer existíssemos, né? Muito menos que a gente soubesse que era. Então é isso. A gente tem, né, que Jesus Cristo ele nos amou antes que a gente existisse e antes que a gente soubesse sequer o que é ser amigo de Deus, o que é ser salvo, né? Então o amor é isso. O amor, ele faz você amar a pessoa mesmo que ela não mereça. Mas, Estevão, diante disso tudo, assim, nós temos enfrentado, né? O mundo tem enfrentado uma barreira muito grande em se relacionar. Então nós temos hoje uma ferramenta, tem várias barreiras, né? Sim. Que nos impedem de estar se relacionando. Mas uma delas que eu acredito que seja a mais complicada de se lidar é a tecnologia. Então nós temos aí as redes sociais, que deveria ser uma ferramenta, né, para estar nos se relacionando com pessoas que moram em outra cidade, outro país, enfim. E a gente tem usado essas ferramentas para ter um relacionamento não saudável. Então a gente pode ver aí, às vezes, na mesa de um jantar entre família, então ao invés de estar comendo, conversando, a pessoa, cada um tá com o seu celular passando o dedo, né? Tá assim, se relacionando com o celular, enfim. Ou chega uma visita, às vezes a gente nem tem um momento que a pessoa chegou para visitar a sua casa, ao invés de a gente gastar aquele tempo, né? Aí vem a demonstração do amor, né? Eu não quero estar fazendo outra coisa, mas eu vou parar e conversar com você. Mas, prefiro muitas vezes sentar e ficar. É verdade. Eu acho que a gente, agora, daqui pra frente, o ser humano vai evoluir um terceiro braço, né? Porque pra ele poder comer com as duas mãos e com o terceiro braço mexer no celular, né? Ou então eles vão ter que criar um jeito daqueles óculos de realidade aumentada, realidade virtual, evoluírem de vez, né? Porque realmente parece que a gente não desliga mais, né? E uma coisa que era para aproximar as pessoas, ela acaba, na verdade, às vezes afastando, tendo um efeito contrário. A gente se relaciona com quem a gente não conhece, por exemplo, nosso ídolo no TikTok, e que não tá nem aí pra gente, diga-se de passagem. Se você cair, não vai estar lá pra te levantar. Né? Tá ganhando só a grana dele lá, por causa das suas visualizações que você dá pra ele. E, enquanto isso, as pessoas que realmente te amam, que realmente se importam com você, e que vão estar te estendendo a mão na hora que você precisar, elas estão lá querendo a sua atenção, querendo a sua amizade, seu amor, mas você tá ignorando elas, tá vivendo numa bolha, né? E é difícil. Eu tenho essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade. Sim. E às vezes assim, pera um pouquinho, não é hora. Tem que tomar cuidado em não estar tendo um relacionamento doentio, né? Sim. Entender que não é uma opção o relacionamento, uma necessidade que Deus viu. A única coisa que de toda a criação, Deus ele ressaltou: não é bom que um homem esteja só. Então é um desafio que a gente precisa estar olhando, a gente precisa estar vigiando para não acontecer. E por falar em desafio, eu queria lançar um desafio para os nossos espectadores. Bring it on. A gente precisa lançar mesmo algo para que a gente se mexa, né? Enquanto a gente não é desafiado, a gente não é cutucado, a gente não sai da zona de conforto, né? A gente não tenta mudar, evoluir, né? Então, acho que o desafio da semana seria isso, né? Talvez a gente aprender uma forma nova de demonstrar amor, né? De demonstrar o amor de Deus, manifestar o amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, né? Assim, o que você acha disso? É importante esse desafio, né? Então, eu acredito só pelo fato das vezes se comprometer, falar essa semana eu não vou tocar no celular quando eu estiver comendo com minha família. Simples, mas hoje em dia é muito difícil. É verdade. Vou usar a tecnologia para um bem. Ligar para a pessoa, mandar mensagem, saber como ela está, entendeu? Então, Sim. Eu acredito que é um desafio simples, mas bem complicado a gente fazer também. Boa. Então, e também, assim, a gente ponderar um pouco, pensar, né?
de tudo que nós falamos hoje, será que nós temos vivido um relacionamento saudável, um relacionamento com propósito? Namoro, amigo, às vezes pensando naquela tanta coisa que às vezes bombardeia a gente, né? Então, Ao invés de dar um like na postagem do seu amigo no Instagram, dessa vez manda uma mensagem pra ele ou liga pra ele, pergunta como que ele tá, pergunta se ele tá precisando de alguma coisa, se você pode orar por ele, é uma boa. E agora, pra gente fechar, o que tem a ver o tal dos Hobbits do Condado e o Homem de Ferro? eu não tenho a mínima ideia. Com base no que a gente falou hoje, olha só, tanto o Frodo, que ele decidiu levar o anel até onde quer que fosse, embora ele não soubesse nem mesmo o caminho, e assim como também o amigo dele, o Sam, que foi um verdadeiro amigo, Isso. que ele quase morreu, ele não quis deixar o Frodo ir sozinho, ele foi mesmo sem saber nadar, entrou no rio pra ir atrás dele, quase morreu afogado, quase morreu várias vezes. Carregou ele até o local, né? Isso, depois de ter sido maltratado por ele, né? Até ter sido mandado embora pra longe, e ele ainda foi lá firme até o final. Ele demonstrou o amor ali da amizade, né? E isso também tem em comum com o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, porque ele também deu a vida dele pelos seus amigos. Ele abriu mão da família dele, de ver a filha dele crescendo, né? De envelhecer ao lado da esposa. E ele abriu mão de tudo isso, da própria vida, para que naquele momento, no estalo, ele pudesse, né, dar a vida pelos seus amigos. Isso, claro, são histórias, né, da ficção, mas todos nós sabemos que isso remete ao que Cristo fez por nós, né? Então, que é o sacrifício maior, único e verdadeiro. Então é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, @saltinho90, ou nos nossos grupos do WhatsApp. Qualquer coisa, entre em contato, chama a gente, que a gente está aqui para realmente ser o suporte de vocês. Até a próxima semana e Até tchau! mais.